Ora, a deusa branca do éter primordial sacrificou-se, desmembrou-se. E ao se desmembrar, isto é assim com todos os planetas onde a complexidade de Deus é previsto ganhar forma e depois ressintetizar-se. Depois desta deusa branca, que é o éter primordial, porque a noosfera é o éter primordial. Ou melhor, ela não é o éter primordial, ela é a mente de luz planetária cujo modo elétrico é o éter primordial. Quando ela se torna elétrica aqui, tu podes dizer que o éter primordial está-se a acender na atmosfera. Quando um ser se vai soltando, se vai dizendo eu não preciso, tu mais cedo ou mais tarde vais ter que dizer, nem que seja no leito da morte aos 89 anos de idade, eu se calhar não preciso disto. Eu se calhar não preciso das chávenas. Nesse dia tu vais dizer, eu não preciso das chávenas, eu já não preciso de... Ok? Portanto, mais cedo ou mais tarde tu vais ter que dizer, e como vocês sabem, o iniciado é apenas o indivíduo que escolhe morrer mais cedo. Escolhe morrer mais cedo e permanece cheio de energia e vivo. É a partir da morte que ele se torna vivo. Então tu tens, à medida que tu vais deixando cair estes pesos, à medida que tu vais dizendo eu não preciso disto, eu não preciso deste papel, eu não preciso desta tendência, à medida que tu vais dizendo eu não preciso, o brilho anterior e posterior do teu ser, anterior à defração da deusa e posterior à deusa, quer dizer, no momento em que a deusa se ressintetiza em luz, começa a irradiar através dos teus poros. Esta deusa, este óvulo branco de Sofia, que dá origem ao óvulo vermelho da Terra, que depois retorna como planeta azul, este óvulo branco de Sofia, este óvulo branco da Mãe Divina, desmembrou-se. E ao se desmembrar, uma parte transforma-se em fogo, uma parte transforma-se em mente, outra parte transforma-se em sensorialidade e no holograma matéria-sentidos que formam um loop um sobre o outro, e outra parte transforma-se em emoções, paixões e afetos. Sem estes nós não vivemos de certeza. Eu estou no polo oposto do deserto. Nós não estamos aqui a dizer anula o fogo, anula a água, anula a terra. Não é isso que nós estamos a dizer. E a deusa desmembrou-se, ela transformou-se nestes 4 rios que saem lá da árvore. E depois, quando eles chegam a um extremo, todas as paixões dos elementos, quando chegam a um extremo, têm saudades da sua origem. Têm saudades da deusa branca de onde vieram. Não sei se me faço entender. O fogo extremo começa seriamente a pensar na deusa branca. A água extrema, que eu não sei o que é que será a água extrema, começa seriamente a pensar na deusa branca. A terra extrema começa seriamente a pensar na deusa branca. O ar extremo começa seriamente a pensar na deusa branca. Portanto, a deusa branca é de onde saem os elementos que atingem um extremo e depois refluem novamente. Isto é a história da personalidade. É a história do equipamento. É válido para a história das cidades. É válido para a história da literatura, é válido para a história dos teus corpos e é válido para a história da arte e para a história da política. Chega a um extremo e começa tudo a interrogar-se. Onde é que isto vai parar? Não pode ser por aqui. E é quando os elementos, pensem no Aprendiz de Feiticeiro do Walt Disney, em que o rato Mickey, porque era um grande preguiçoso, decidiu abrir o livro e disse assim, eu não vou lavar o castelo. Eu vou fazer uma magia no livro para pôr a vassoura a lavar o castelo sozinha. E ele faz aquela coisa, tal como vem no livro, a vassoura ganha vida e começa a própria vassoura a fazer tudo sozinha. E o rato Mickey, como maestro de orquestra, vai ritmando a vassoura. Até que há um momento em que ele diz, já chega, mas a vassoura não para.
Percebem o que eu quero dizer quando os elementos vão e não voltam? Não para. E ele ordena e a vassoura não para e continua a lavar e a esfregar o chão que entretanto já está limpo. E há um momento em que ele pega no machado e corta a vassoura aos bocados. E cada bocado transforma-se numa nova vassoura. E de repente ele já tem 15 vassouras, depois tem 30, 50. E é o caos completo. E quando não o aprendiz, mas o mago chega ao castelo e vê aquelas vassouras todas selvaticamente a lavar furiosamente o castelo já limpo, ele percebe-se do perigo e ele ordena e a vassoura volta a ser simplesmente uma vassoura e depois bate com a varinha no rabo do rato Miguel. Mas o ponto aqui é que todos os elementos não forem equilibrados pelo seu oposto, ou, se não souberem voltar para casa, transformam-se em muitas vassouras a lavar muitos castelos e não conseguem parar. Pessoas com excesso de fogo têm extroversões até ao ponto da idiotia. Basta ir a Londres, vais lá ao Hyde Park e tens os indivíduos em cima de umas caixas a falarem de altos ideais durante 8 horas. Sim. Speakers. A partir de um certo momento tu percebes que aquilo é um vício. E não conduz a lado nenhum. O fogo a mais não vai a lado nenhum. E podíamos continuar indefinidamente a falar sobre o excesso dos elementos. Quando tu emerges na noosfera, tu estás antes e depois da história. E a chave da noosfera é que todas estas 1000 coisas vieram do meu regaço. Diz a deusa. Todos estes desequilíbrios vieram do meu útero. Mas todas estas belezas e equilíbrios vieram do meu útero. Toda a beleza do mundo e toda a sua fialdade relativa vieram do meu útero. De repente o teu cérebro e a tua consciência estão acima daquilo que se chama a ilusão mundial. Que neste momento não é tão importante nós a definirmos como esta árvore não está à minha frente. Não é esse tipo de ilusão mundial que a hierarquia quer dissolver. É mais a linguagem que prende as pessoas em sítios virtuais. As pessoas vivem em caixas mentais. As pessoas têm fome de realidade. Antes nós tínhamos fome de virtualidade. Agora temos fome de realidade. Mas para ser ainda mais claro, as pessoas, em massa, estão a ser programadas para, não se vendo a si mesmo como pessoas, deixarem de ver o outro como pessoa. E isso é feito pela manipulação da imagem de si a partir de centrais de controle em vários pontos da Terra. A imagem do self, a imagem que tu tens de ti, foi pirateada. Eu sou o Zé Ninguém, portanto não tenho poder para transformar o mundo. Isto é uma imagem de si pirateada. A sensação que temos de nós, os nossos 5 sentidos foram pirateados. A imagem que temos de nós foi pirateada. E, agora sim, as formas de manter a pirateagem, para já, a pirateagem, quer dizer, esta colonização, foi feita com base na infantilidade, na incompletude e na relatividade progressiva da evolução de uma espécie. Porque os que andam a colonizar a Terra não se vão meter com planetas maduros. Porque simplesmente são repelidos. Agora, a Terra era um planeta imaturo quando foi pirateada e colonizada. E a imaturidade é de uma humanidade que é como uma criança. Eu vou falar na primeira pessoa. Há poucas coisas que mexem com o meu sentido de fúria ou de dinamismo extremo. Mas umas coisas que realmente me põem num estado dinâmico extremo,
para dizê-lo de uma maneira politicamente correta. Uma das coisas que põe num estado dinâmico extremo, não quer dizer que uma pessoa vá pôr luvas de boxe, mas é parecido. Uma das coisas que põe num estado dinâmico extremo é esta noção de que há algo de pedófilo na forma como a Terra foi tratada pelos deuses. Porque éramos muito imaturos. O homem pré-sumério. E essa imaturidade, essa incapacidade de compreender, essa criança em busca do pai e da mãe nas estrelas, recebe vindo de lá, não o pai e a mãe, mas vampiros cósmicos. Bad news. E o que foi pirateado. E depois, porque se nós fôssemos muito mais maduros, como agora nos estamos a tornar, nós teríamos visto. Não sei se me faço entender. E então, ao sermos pirateados, a principal zona de colonização é no acesso ao self. É quando o indivíduo tenta ver quem sou eu, que aquela lava e aquela cola e aquela cinza do medo, da depressão, da história, das mentiras coletivas, colam-se à consciência e não te deixam atravessar o véu até tu veres que, no fundo, como personalidade, todos nós somos a deusa branca com a coloração necessária a cada momento. É uma longa história. Eu não sei. Para ser sincero, não tenho resposta para a Gabriela. Ou seja, eu acho que não nos protegeram porque fizeram uma cintura de proteção de forma a deixar que aquela ação atingisse o máximo de consequências possível e que isso permitisse a humanidade e outras humanidades em observação terem uma experiência direta do mal. Quer dizer, ter uma experiência direta dessa colonização e dessa pirataria, o que iria fazer com que os seres humanos se tornassem uma autoridade no trauma cósmico. Nós somos uma autoridade consciente ao nível do trauma cósmico. Isto diz alguma coisa? Diz-te alguma coisa, Paulo? Nós somos uma autoridade consciente a nível do trauma cósmico. Ou seja, se eles nos tivessem protegido, não haveria o trauma. A Terra é um planeta traumatizado. A humanidade é uma humanidade traumatizada. Quando nós vamos observar a quantidade de mal-estar subjetivo dentro do coração dos seres humanos, tu não tens fim. Entras pelo Quiron de cada um e qual é a origem do Quiron, qual é a origem do trauma, qual é a origem da ferida, qual é a origem da dor. São deslocações no verdadeiro curso da Terra há muitos milénios. O verdadeiro curso da Terra, a Terra saiu dos carris e quando ela saiu dos carris criou 12 feridas. As feridas astrológicas de Quiron. Feridas que nós sentimos que parecem nossas, mas no fundo, se olhares bem, são universais. E ancestrais. Nós não temos feridas exóticas ao ponto de dizermos que são exclusivamente nossas. Um indivíduo não diz, eu sofro porque nunca vi um canguru azul. As nossas feridas são universais, são mais sérias, são mais fortes e são reconhecidas pelos outros. Não sei se me faço entender. Então, eu não tenho uma resposta final, mas acredito que se eles não interviram é porque era necessário esse tipo de pirataria, de colonização e de interferência chegar ao máximo da sua expressão para que o que fosse colhido, como colheita, fosse uma humanidade com autoridade ao nível dos traumas que o cosmos, que alguns setores do cosmos impõem sobre outros setores do cosmos. Anyway.
Sim. No entanto, há planetas que não passaram por qualquer trauma e as humanidades atingiram níveis de iluminação igualmente. Eu acredito é que à iluminação está a ser acrescentado aquilo que se pode chamar resiliência, robustez. Isto é, há iluminações que são menos robustas e há iluminações que são combinadas com uma enorme resiliência e robustez. A minha impressão é esta: se nós sairmos disto com vida, somos robustos. Não é com vida aqui, com vida. Portanto, acho que sim, que acrescenta muita coisa. Eles terem permitido que houvesse essa invasão acrescenta muita coisa. Mas noutros casos não houve sequer invasão. Eu penso que eles têm uma política de não interferência, os que estão lá no cimo, de não interferência, de forma a que seja demonstrado ao universo inteiro, pelo universo inteiro, como a consciência humana consegue sair de estados extremos de limitação com base na oração, não no sentido negativo da palavra, no sentido superior da palavra oração, com base na oração, na invenção, na imaginação e na dinâmica. Agora, essa deusa dividiu-se em elementos. Esses elementos foram desemprestados como partes da deusa. Isso dá força, dinamismo. Há indivíduos que jogam bem futebol, há pessoas que são ótimas a cozinhar, há indivíduos que são grandes artistas logo à nascença, há pessoas que são destemidas, entusiásticas, há pessoas que são sentimentais, profundas, complexas, há pessoas que são conceptuais, brilhantes, rápidas a pensar e a reorganizar a informação. Isto é a deusa partida, repartida. Não sei se me faço entender. A ti dou-te o dom do fogo. E Elsa é o leão, ainda por cima. Então, a ti dou-te o dom do fogo, a ti dou-te o dom da concepção. Abstrato. A ti dou-te o dom do sentimento. Tu escreves 3 linhas e há um sentimento ali. A ti dou-te o dom da organização. A ti dou-te o dom da pacificação. A ti dou-te o dom da beleza. A ti dou-te o dom... A deusa, estamos a falar de equipamento, dá dons. Ela simplesmente dá-te dons. Mas quando o indivíduo emerge na noosfera, e este é que é o ponto hoje, é aqui que eu quero chegar. Quando tu emerges na noosfera, tu vês o teu equipamento da mesma forma que um astronauta vê o Golfo do México. Olha, tão querido o meu equipamento lá embaixo. Tu vês o teu equipamento, vês a tua personalidade. Isto não é uma negação esquizoide da personalidade. Nem ao virar as costas à personalidade vocês encontram numa escola ascética. Isto é orbital. Sabes? Relax. Tu descongestionas-te, tu relaxas, tu expandes e vês aquilo sou eu a andar ali embaixo pequenininho. Onde é que ela vai tão pequenininha? És mesmo pequenininho. E a tua personalidade, quem é aquele lá em cima? És pequenininho. E eu sou grande, tu és pequenininho. E isto tudo passa-se dentro de ti. Não sei se me faço entender. Então tu estás a flutuar na noosfera. Aquilo que é a ionosfera e níveis ainda mais altos que a ionosfera para um astronauta é a noosfera para a consciência. Cheguei lá. Era isto que eu queria dizer. É a noosfera para a consciência. Então tu vês o teu equipamento e percebes, olha como a deusa me fez. Malandra. Como é que ela foi fazer isto? Isto está todo desequilibrado. E tu vês o excesso de terra e de água e de fogo e as lamas e os pântanos. Tu vês oticamente. Vês com a luz. Para que é que serve a luz? Para ver bem. Se vocês apontarem uma luz menor para uma luz maior, não acontece nada. Mas se pegarem nessa luz menor e a apontarem para a escuridão, acontecem coisas. E na medida em que tu olhas para ti com uma cartografia, daí a importância do mapa astrológico, o que é o mapa astrológico? Estás a ver de cima. Logo,
Antes de tentarmos transformar o mapa astrológico numa esfera ou num cubo, antes de mais nada é um círculo, é um mapa. E tu estás o que é um mapa? O mapa põe-te imediatamente a 90 graus daquilo para onde estás a olhar. Ortogoniza a tua visão. Então, tu tens essa visão de ti e vês como os elementos te construíram. E começas-te a ver emulsionado, a tua consciência, emulsionada na consciência da deusa, da grande esfera branca, que é amor e luz para toda a Terra. Então, o fim das nações será feito por indivíduos estabilizados na noosfera. Vai ter que vir um Lenin da noosfera e um John Kennedy da noosfera. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós não tivermos estabilizado na noosfera, eu posso dizer assim, França, Portugal, unificação, e não acontece nada. O máximo que nós conseguimos é comunidades económicas. É bem típico da terceira dimensão. O fim das nações, ou a síntese das nações, não é uma colagem tosca, politicamente conveniente e míope dos entendimentos comerciais entre as nações. Porque isso é uma coisa do governo secreto para vender mais rápido a toda a gente, o mais depressa possível, tudo. Não, a síntese das nações é quando vários indivíduos estabilizados das noosferas chegam ao poder e podem gerar um círculo político que representa a unidade transnacional que está na mente da Mãe Divina à volta da Terra. Sentem? E a concórdia entre os seres humanos não é uma coisa da personalidade, porque o outro é fogo. Para ele o domingo é para usar extrovertidamente. E eu sou água. Para mim o domingo é para introverter. Então isto são duas realidades diferentes. Quando tu começas a estabilizar ele, que é fogo, e o outro que é água, quando começam a estabilizar-se na noosfera, quando saem deste tóxico, quer saber uma coisa? As três dimensões terrestres, física, emocional e mental, neste momento estão totalmente intoxicadas. E eu posso viver aí? Posso. E eu posso ter uma medida de alegria e de felicidade? Podes, pontual. Digamos 15 dias. E o indivíduo tem que começar a compreender: eu estou cansado, chega de viver na esfera terrestre de superfície, chega de viver na mentalidade terrestre de superfície, chega de viver nesta mentalidade. Ok, eu sou um sistema elétrico. Tu tens um polo positivo, pineal, tens um polo receptivo ou negativo, com a eletricidade terra, que é os órgãos genitais, e depois tens este campo magnético lindíssimo do coração. Ou seja, o ser humano é um refluxador, um captador transmissor de informação galáctica. E tem polos, como a bateria, polo positivo, polo negativo e uma síntese aqui, uma integração suprema no coração, como nós temos visto. Ótimo. Mas agora é preciso que o indivíduo desloque estes três polos, o positivo na pineal, o receptivo nos órgãos genitais e este aqui no centro, no coração. Se vocês quiserem podemos complicar isto, mas eu estou assim, I'm sorry, que o indivíduo desloque isto e diga assim: eu quero ter uma vida com estes três polos, eu quero ser tripolar. Porque bipolar, como vocês sabem, já está a chegar ao fim. Eu quero ser tripolar, mas quero ser tripolar na ionosfera. Eu quero ser tripolar na ionosfera. Fazer uma t-shirt para o verão. Eu quero ser tripolar na noosfera. Ou seja, tu podes ser tripolar aqui embaixo. Tu podes ser um dia em que estás mais ético, podes ser um dia em que estás mais instintivo, podes ser um dia em que estás mais afetivo e não sais da mesma rotina planetária, repetitiva e cega. Só que estás planetário, repetitivo e cego, ético. Planetário, repetitivo e cego, afetivo. Planetário, repetitivo e cego, instintivo. Éticos cegos. Instintivos cegos. Afetivos cegos.
ver, é sair, é tirar este computador neural da psicosfera terrestre e dizer, e respirar neurologicamente. Eu estou a falar de ligações neurais na noosfera, e aí tu vais ver a alma do outro. Isto não é um corrosivo, tu não deixas de ver o outro com personalidade. Só que acrescentas de tal forma consciência que os assuntos da personalidade são miniaturizados. Então, tu vês o outro no mundo da alma. Tu sentes, é o que os Na'vi querem dizer. Se calhar aquele povo, no Avatar de John Cameron, vivem todos na noosfera, porque eles dizem, I see you. Como? Pandora. Quando esses elementos, quando tu começas a sentir os elementos, mas a distanciar-te deles, vais nascendo para essa zona de luz e depois de viveres um tempo nessa zona de luz, depois estás estabilizado um tempo nessa zona de luz, começas a chegar à radiação. E se a noosfera é amor e luz, Pax, a esfera da consciência galáctica, é radiação e síntese. É radiação e síntese. Ou seja, nós, pela chave da harmonia, chegamos à noosfera. E depois de estares nessa noosfera e tu realmente deves dizer, tu és francês e não és francês, eu sou português e não sou português, tu és isto e não és, quando tu começas a combinar a verdade com a ilusão e afirmas a verdade sobre a ilusão, há um momento em que começam-te a abrir as comportas, e aqui a expressão comportas aplica-se, começam-te a abrir as comportas para a consciência galáctica. E a consciência galáctica é que te permite fazer uma síntese final na Terra. A consciência galáctica é que te permite viajar. Ninguém sai da Terra sem ser pela noosfera e ninguém sai do sistema solar sem ser pela esfera solar, que eu não falei hoje, e depois para a consciência galáctica. Ora, o centro da nossa galáxia é um buraco negro. Esse buraco negro, que é o centro da nossa galáxia, é a motherboard de toda a ilusão galáctica. Vocês como imaginam, uma galáxia é ao mesmo tempo uma escultura de energia lindíssima, indescritivelmente bela, e uma ilusão. Uma coisa pode ser bela e uma ilusão ao mesmo tempo. Uma ilusão no sentido óptico. E desse centro galáctico são disparados constantemente feixes de energia que atingem nenhum dos nossos 7 chakras dentro do corpo. Os feixes de energia galáctica atingem do nível crístico, 10º chakra, até ao 13º chakra. Contém o nível crístico, contém a superconsciência e a omnisciência, e contém a libertação. Os 3 centros finais. Então é necessário que o indivíduo afirme que que ele comece por trabalhar a harmonia para chegar à luz pura. E que depois ele possa contribuir para que a Terra seja envolvida pelo poder da sua consciência na esfera de radiação pura. Pure Radiance. E o que é Pure Radiance? Quando entre Deus e a matéria
não há absolutamente nada, isso é radiação. Radiação é quando não existe nenhuma alma no meio, nada entre... É o divino e a matéria diretamente. Aliás, não se fala em radiação no caso de urânio e materiais radioativos. Tens dois tipos de radiação. Tens a radiação natural, que o universo gera, e é a energia divina impactando diretamente na matéria, sem ser intermediada por sistemas de atenuação de força. E depois tens a radiação dos altos iniciados. Thoth é um ser radioativo. A radiação de um alto iniciado é o que é libertado por um ser cuja mónada já desceu totalmente aos prótons dos átomos. A mónada não existe num sítio, ela desce, ancora totalmente em cada próton dos teus átomos. E quando Deus encarna no teu corpo, quer dizer, quando o teu Deus pessoal encarna no teu corpo, tu libertas radiação cósmica. E radiação cósmica é o que acontece quando tu estás, ou melhor, nesse momento tu estás dentro da mente galáctica, dentro da mente infinita da galáxia. Então já não se trata de dizer estas nações não existem, estes preconceitos não existem, nós somos um no plano da alma. Não, quando tu estás nesse nível, quando a radiação galáctica é liberta, tu podes começar a fazer parar o tempo e podes começar a inverter a ilusão galáctica. Podes começar a dizer esta galáxia não existe. E aí tu entras nos mundos de luz absoluta, luz pura. De luz viva. Porque para a mãe o universo existe. Para o pai o universo não existe. E eles dão-se lindamente, entendem-se perfeitamente. O que existe para o pai é a tua mónada e a tua condição de pessoa. É a dignidade humana e a mónada. Isto é o que existe para o pai. Para ele, tudo foi uma estratégia para que a tua dignidade humana e a tua mónada se fundissem. Porque esse é o foco do Pai. É a fusão do humano com o divino. Paisagens, galáxia, explosões estelares, campos eletromagnéticos, chakras. Isso é um meio, não é o fim. Os meios foram criados pela mãe. Para servir o fim. Para servir o fim. Então tu nota, nós somos desencastrados de uma civilização. As pessoas dizem, eu quero sair da matriz de controle. Queres? Mesmo? I don't think so. As pessoas acham que querem sair da matriz de controle. Porque sair da matriz de controle... Peço desculpa, há som. É porque eu tenho aqui uma luz vermelha. É porque a bateria está a chegar ao fim. Ok. Sair da matriz de controle implica sair de um conjunto de limitações de uma forma e aceitar ficar momentaneamente sem forma até que tu tens que ir em busca da tua forma. Tu tens de ter uma casa. Nós temos de ter uma casa. Nós não simplesmente nos limitamos a sair gradualmente da validação de um conjunto de ideias que as pessoas depois começam a chamar materialistas. Essa palavra já nem se usa. Começam a falar, isso é uma coisa de terceira dimensão. Está bem, onde é que tu estás? Onde é que o indivíduo está? Quando tu sais da identificação com a terceira dimensão, tu tens de estar em algum lado. Qual é a autoridade que o indivíduo tem? O indivíduo, depois de dizer não às coisas, tem que começar a dizer sim a algumas coisas. E isso só é possível quando tu dizes, eu quero viver na luz, eu quero viver num plano onde as diffrações da luz, sob a forma de nações, elementos, tipos psicológicos, tendências, superfícies, não é
não prevalece. Pelo contrário, são tornados secundários. Alice Bailey e o mestre tibetano chamava isso, descrevia-se desta forma: o iniciado transcendeu a forma e vive na vida, vive na luz. Como é que nós podemos viver na luz? Tu só podes viver na luz quando pões a forma no seu lugar e vais viver na deusa branca, nesse óvulo que é a noosfera. Está aqui. Eu posso escolher fortalecer as diferenças entre nós e estou a fazer um serviço à terceira dimensão e à defração da deusa. A deusa foi muito simpática. Eu e tu somos completamente diferentes e ficamos indefinidamente aí. É a história do cinema. Agora, eu posso subir pelas figurinhas que estão agarradas ao ecrã, ir andando para trás, atravessar o filme e entrar na lâmpada. Não sei se me faço entender, do projetor. E essa lâmpada do projetor já não são as tuas cores ou as minhas. No nível da personalidade iniciada, todas as nossas personalidades são a deusa branca. E tu sabes que o outro está-se a aproximar da noosfera porque ele registra todas as variações na crosta psicoterrestre, da mesma forma que um astronauta pode dizer aquilo é a muralha da China. Ele registra todas as variações, mas está solidamente no mundo despido de preconceitos, despido de defesas, despido de ataques, despido de desequilíbrios. Ele é feito de um equilíbrio dinâmico, como um sufi a dançar sobre a Via Láctea. Ele está perfeitamente equilibrado entre as várias coisas e a luz que é o óvulo branco da Mãe Divina. E nós podemos pensar, porquê é que eu estou a ouvir isto? Isto está eminentemente a vir de fora para dentro. Não há nenhum fora. Não, isso é outro preconceito. Não, vocês estão a dizer isto a vocês próprios neste momento. Em quantos sítios é que podiam estar neste momento? O que é que estão aqui a fazer? Nós criámos a possibilidade de dizermos isto. Isto não está a ser dito por fora. Isto está a ser dito dentro de nós. Nós criámos tu estás a dizer isto a ti própria. Não sou eu. Eu sei lá, eu o quê? Eu já devia ter calado há horas. Isto é uma coisa que está a ser criada dentro de vocês. A linguagem é minha. Mas a necessidade disto ser vibrado não é minha. É nossa. E isto está a ser dito dentro de vocês. Não há nenhum fora. Porquê é que vos está a ser falado da noosfera? Porquê é que está a ser falado de Pax e da mente galáctica? Nós partimos da mente planetária, não, da mente terrestre para a consciência orbital, noosfera. E depois partimos da consciência orbital para a consciência solar. Mas isso... E depois entramos na consciência galáctica. Nada que os maias não tenham descrito assim. Está a ser dito aqui é Maia. Não sei se me faço entender. Eles chamavam Unabku ao centro da galáxia. E chamavam Zuvuya a onda que ligava o Hunabku, o centro da galáxia, até à Terra. E há instrumentos musicais, posturas físicas, ritmos diários, substâncias do mundo vegetal, cores, diagramas que te põem alinhado com o Hunabku, com o centro galáctico. Se nós temos que, ao mesmo tempo, desenvolver competência psicológica para lidar com os fragmentos, precisamos de, em nome dessa realidade trina, precisamos de desenvolver uma competência vertical para nos relacionarmos com o centro galáctico, para sentir as ondas de radiação que vêm ao nosso encontro através da noosfera.
se o indivíduo falar a partir da noosfera para dentro da psicosfera terrestre, ele cura o mundo. Claro que ele tem que se desapaixonar desse papel. Ele tem que deixar de ter uma relação infantil com o facto de ser um instrutor. O indivíduo, todos nós estamos a caminho de ser instrutores. O indivíduo precisa deixar de ter uma relação infantil com isso. Deixar de se achar graça com essas coisas. O mundo precisa de instrutores. E o que é um instrutor? No mínimo, neste contexto, é um indivíduo que está lá na noosfera, nessa esfera de luz, e ajuda o outro e a si próprio a remover todos estes preconceitos que compõem a psicosfera terrestre. Mas ele tem que conseguir largar, isto não é negociável, os pesos que o prendem à psicosfera terrestre. Ele tem que conseguir dizer, isto não, eu estou pesado, isto pesa-me, isto pesa-me, isto pesa-me, isto pesa-me, e ele começar a ficar leve. Este leve não tem nada a ver com desmaterializar-se em luz. Ele continua a comer e a dormir e a ter solidez e musculatura e vitalidade e continua a ser um ser tridimensional, mas psicologicamente, no plano etérico, nós estamos a ser convidados, isso vai acontecer, a ser desgrampados desta garra da psicosfera terrestre e a surgirmos, a nos estabilizarmos na mente-luz da Terra. Lá onde não existem nações, onde não existem moedas, onde não existem diferenças, onde não existem superiores ou inferiores, onde não existem geniais e menos geniais, nem feios nem bonitos, nem atrasados nem adiantados. Lá onde as nossas almas existem. Lá onde é isto. Mais ou menos isto. Normalmente, o que acontece é que eles primeiro fazem uma cauda, o caldear da consciência, e depois um belo dia vem um anjo, mas um daqueles a sério, e faz assim, tz, 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 e deposita uma chama dentro da consciência que rompe com o campo eletromagnético terrestre de superfície e o indivíduo fica permanentemente para além da ilusão sociopolítica ou psicológica nacional tridimensional. Permanentemente. O objetivo do trabalho é esse. É criar danos permanentes. Não colaterais. Cirúrgicos. É criar mutações permanentes. Todos nós já vimos os nossos amigos e nós próprios temos momentos fantásticos e depois simplesmente recuarmos para a mais espetacular das mediocridades. Aqui o trabalho é outro. É ir mesmo ao encontro de uma ruptura permanente. Sem retorno. Porque senão a energia passa sobre as nossas cabeças e nós não a captamos. Ela passa todos os dias, ela vem e vai. E o indivíduo não a consegue incorporar, não a consegue captar. Porque ele tem ainda identificação suficiente com essa psicosfera terrestre. Se ele se identificar com a outra, ele contém a solução e a síntese da anterior. Nunca ao contrário. Portanto, a psicosfera da Terra está ligada à personalidade, ao problema da integração rumo à harmonia. A noosfera da Terra está ligada à alma, à identificação e à união, ao mistério do amor. E a Pax, que é essa membrana galáctica que contém a Terra, em torno da Terra,
e que ancora fundamentalmente em Shambhala, está ligado à mónada, à vontade e conduz à síntese. Há sítios em Portugal, geográficos, onde tu podes chegar ali e dizer: eu venho aqui 3 dias para me conectar com a noosfera, para me conectar com a mente de luz planetária, e és assistido a isso por vários reinos, dévico, angélico, e com pouco de sorte ainda lá está 1 ou 2 guardiões ou 3 físicos para te ajudar. Há sítios onde tu podes ser assistido a fazer esse descondicionamento do preconceito tridimensional. Eu insisto, não é pela repetição de verdades. Não é porque o indivíduo repete a mesma verdade. Isso pode acontecer, é um mantra, mas é fundamentalmente porque a oportunidade chegou e porque ele se permite dentro dele posicionar-se e depois dizer: faça-se. Esse translado da consciência tridimensional para a 4ª dimensão, que é afinal tudo isto que nós estamos a falar. Então, a síntese das nações, o fim da história, a resolução da desarmonia humana, a resolução da dor na Terra, estão completamente prontos na noosfera. Se vocês quiserem chamar plano causal terrestre, podem fazê-lo. Claro que sim. Podemos fazê-lo. Porque a Terra é uma deusa. Portanto, tudo o que nós temos, ela também tem. Agora imagina, além de receberes uma influência do teu próprio plano causal, quando se dá uma certa iniciação, tu passas a viver no plano causal da Terra. Querem saber? Há uma obra que está carregada da vibração da noosfera, que é o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Se vocês pegarem no Fernão Capelo Gaivota, e no filme também, se pegarem no Fernão Capelo Gaivota, aquilo do princípio ao fim é a história de uma gaivota que se cansou da psicosfera terrestre e quer voar mais alto. É dito de uma forma poética o que nós estamos aqui a tentar fazer de uma forma, digamos, geofísica e ligados à Terra. Mas Fernão Capelo Gaivota é a história da evolução de uma consciência da psicosfera terrestre marcada pelo preconceito, pelo medo, pelo passado e pela limitação, para... Qual é a alegoria? Voar. Não é um astronauta, é uma gaivota. Voar. E marca a história de uma gaivota que vai ao encontro de um mestre, que é o seu próprio mónada. A gaivota mestre é a mónada, é o espírito do próprio Fernão Capelo Gaivota. E o Fernão Capelo Gaivota marca a mudança do ser psíquico para o self, do self para o eu superior e para a alma, rumo à mónada, tudo dentro de um ser. Tudo naquele livro. Então vejam, quando a noosfera deita uma gota de mel, a menos que vocês prefiram uma gota de luz, aquilo chega aqui embaixo e faz círculos concêntricos sem fim. Como foi o caso do livro Fernão Capelo Gaivota, que é um livro que as pessoas não conseguiram deixar de ler. Não se pode não ler. Todas as idades, todas... Exatamente. Se esse livro fosse... Se a massa política da Terra conseguisse impregnar-se desse livro, podia haver um auxílio da noosfera da Terra à mentalidade política da Terra. Mas provavelmente vai acontecer ao contrário. Os poderes políticos instituídos vão morrendo de velhos e, seres conectados com a noosfera, conseguem chegar a lugares onde podem tomar decisões. Ora, isto não tem nada a ver com ideologia. Tem a ver com o poder oculto de ser a síntese dos elementos. Ser luz é ser a síntese dos elementos. Eu vou repetir. Ser luz é ser a síntese dos 4 elementos. Ser treva é estar contra os elementos ou usá-los para o seu próprio ego. E ser humano, nem luz nem treva, é ser arrastado pelos elementos para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás,
mas isso é uma história que vocês conhecem. Ser treva é usar os elementos para os nossos próprios fins, não é? Então repara, tu vais até, assim, às 3 da manhã até ao mar. Até uma falésia. E tu chegas ali e pedes para seres descondicionado da esfera psíquica terrestre. E esperas. Uma das sensações de que o teu ser interno, os anjos e os comandos extraterrestres que nos ajudam estão a permitir esse processo é que o teu corpo rejuvenesce eletricamente, não sei se fisicamente, mas eletricamente ficas rejuvenescido e sentes-te aberto às energias, não te sentes plastificado. Sentes que as energias prânica, vital, solar, estamos à noite, não é? Então tu tens o firmamento, as estrelas, e tu sentes todas essas energias atravessarem-te. Tu não estás mais a pensar no cosmos, tu estás no cosmos. Não estás mais nesta coisa virtual, estás no cosmos. E depois de sentires esse descondiço, tu pedes eu peço para ser desligado, nem que seja momentaneamente, da psicosfera terrestre. E tu sentes aquele envelope agressivo. Sabem, eu não sei como é que é, mas para mim a Terra é extremamente agressiva. Não é a Terra natural, nem é a mãe natureza, nem é um abraço a um amigo ou a uma amiga. Isso não é agressivo. Esta coisa à nossa volta é muito agressiva, é extremamente agressiva. Os carros são agressivos, os ruídos são agressivos, as vozes são agressivas, a oralidade das pessoas é tóxica, é tudo muito agressivo. Não admira que a alma esteja lá dentro e a psique assim, bem protegidos, porque é muito agressivo. E é muito metálico. Há muito metal vibracional no ar. Vibratoriamente há muito metal. Ok, então tu estás ali e pedes para seres descondicionado e descondicionado e descondicionado até que tu sentes a garra da terceira dimensão fazer, sei lá, ceder. E nesse momento tu sentes extremamente leve. E o peso dos dias, dos anos, da história, das alegrias, das tristezas desaparece, porque foi todo levado com a garra. Foi todo levado com as mágoas, foi tudo levado com a garra, foi tudo embora com aquela grampo. E depois tu pedes para sentir a noosfera. A luz da Terra, a luz que envolve a Terra inteira. E eu posso dizer que vem de cima. Tu pedes para sentir isso, isso vem, 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 até que tu sentes claramente nascer, viver, vibrar acima da ilusão terrestre. Como se tivesses despido, já não é a roupa, é um fato vibracional, um fato biónico, um fato conceptual, um fato consciencial. Os sintomas são inversão magnética, inversão gravítica, tu sentes-te mais leve. Inversão magnética, sentes-te imediatamente mais jovem e não corroído pelo tempo. Inversão gravítica, não sentes o peso do corpo da mesma maneira. Inversão psíquica, em vez de te veres como um ser que vem do passado para o futuro, vês-te um ser que vem do futuro para o passado. Unidade entre as diferenças. Tu percebes a importância das fronteiras e das diferenças, mas sentes a unidade essencial de todas as coisas. Pessoas, nações, religiões e ideias. Poder conceptual. Sabem o que é poder conceptual? É tu veres a verdadeira função de uma escola de pensamento no todo. Em vez de dizer que aquela escola de pensamento é falsa. Em vez de dizer que os espíritas estão enganados. Em vez de dizer que aquilo é verdadeiro ou que aquilo é falso. Ou que... Tu vês a função de qualquer escola conceptual e espiritual e filosófica ou de pensamento ou político no todo. Quer dizer, a função que ele tem na grande pirâmide das coisas. Em vez de aderir a uma escola de pensamento, tu ficas equidistante delas porque estás a vê-los no todo. Eu vou repetir. Inversão magnética. Sensação de rejuvenescimento.
Inversão gravítica. Ausência de peso. Inversão psíquica. Em vez de te veres como um ser que se está a tentar melhorar, vês-te como um melhor que tem ali umas coisas agarradas. Psíquica. Em vez de te veres a vir do defeituoso para o sublime, tu vês-te já no sublime com umas coisas agarradas. Tipo, o que é que aquilo ainda está ali a fazer? Inversão psíquica. Inversão temporal. Começas-te a ver como um ser eterno a olhar para o tempo e para o passado, e não um ser do tempo a tentar compreender a eternidade. Poder e autoridade conceptual. Tu percebes a utilidade de todos os pensamentos, não das aberrações, de todos os pensamentos na grande história da evolução da mente humana. E, portanto, compreendes a função de todas as escolas no todo. E depois, uma total espontaneidade na transmissão dos dons da alma. Não julgamento, amor, regeneração, aceitação, dinamização, compreensão, apoio, solidariedade. Digamos que a solidariedade é um dom da alma ligado ao elemento terra. Dinamização é um dom da alma ligado ao elemento fogo. Compaixão é um dom da alma ligado ao elemento água. Compreensão, sabedoria, é um dom da alma ligado ao elemento ar. E esses dons da alma fluem através de ti. Portanto, quando se diz que um ser entra na noosfera, há uma mudança no campo etérico. Há uma mudança no mundo. Isto não é uma ideia. Tu és operativamente outro tipo de ser. Tu transformas-te operativamente noutro tipo de ser. Então o indivíduo que vá lá e peça.